mas a igreja fazia contínua oração por ele. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. A igreja fazia contínua oração por ele. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Lança às costas a tua capa. Lança às costas a tua capa. Adonai, lança às costas a tua capa e segue. E saindo o seguia, e não sabia que era real, e não sabia que era real, e não sabia que era real, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Amém. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Agora sei. Agora sei. Agora é um advérbio de tempo que nos localiza no presente. Quer dizer que antes não sabia. Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha o sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta, e disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava, persistia, insistia em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Esta é a palavra do Senhor para o encerramento dos 40 dias de jejum. Que sejamos abençoados no encerramento desta batalha ao analisarmos esse texto e entendermos o porquê que este texto é meditado no encerramento deste trabalho. O que é que Deus fez, faz e fará como resultado deste trabalho? E por que desta reflexão? Os que já estiveram me acompanharam durante o trabalho todo, e principalmente nos primeiros 9 dias, até nem precisavam gravar, sério, eu já falei isso, o que está aqui. Fui falando a cada leitura desse texto que a narrativa de Atos 12
é a narrativa que nos apresenta 3 verdades iniciais, pelos primeiros versículos 1, 2 e 3. A narrativa de Atos 12 é a narrativa em que Tiago, irmão de João, é morto, Pedro é preso e a igreja ora. Já comecei a pregar. Aleluia. Nunca os que me acompanharam nesta batalha, nesta meditação, vão se esquecer destas bem simples verdades. A narrativa de Atos 12 é a narrativa em que Tiago morre, Pedro é preso e a igreja ora. Tiago é irmão de João, denominados filhos do trovão. Pedro foi o porta-voz maior dos discípulos de Jesus. O que mais humanidade extravasou, o mais humano dos discípulos de Jesus, não no sentido de que os outros fossem divinos, mas no sentido de que em Pedro nós conseguimos perceber o que todos nós somos. Amém. Sinais visíveis de fraqueza, o temperamento humano aflora com muita velocidade. Pedro é aquela figura que, por mais espiritual que sejamos, conseguimos, ao ver nele, nos ver como nós somos, impossíveis de esconder na espiritualidade que se extravasa a verdadeira humanidade que portamos. Quer dizer que, por mais espiritual que você seja, você é tão humano quanto qualquer carnal que exista no mundo. A espiritualidade jamais anulará a nossa humanidade, porque nós não somos espíritos descarnados, somos espírito humano que vivem num corpo. Daí que, às vezes, no teu melhor momento espiritual, aparece alguma fraqueza humana. Então, Pedro é dos melhores personagens da Bíblia por se estudar. Talvez nós aprendemos muito mais com Pedro por sua fraqueza, na sua fragilidade, na sua humanidade, do que com qualquer outro ser quase inalcançável. Eu hoje ganharia muito mais estudando Pedro, olhando Pedro, do que com qualquer profeta que vê tudo. Amém. Jamais devemos passar para as pessoas a ideia de super-homens, porque não somos. Jamais devemos passar a ideia às pessoas de perfeição, porque não somos. Nós somos ungidos, não somos perfeitos. Deus não usa homens perfeitos, Deus usa homens ungidos. E ser ungido não significa ser perfeito. Atos 12 é a narrativa em que Tiago morre, Pedro é preso e a igreja ora. Siga-me. Daqui a pouco vou começar a raciocinar nesse versículo. Há algo mais que eu tenho a lhes dizer que peguei em algum dos dias. A pergunta óbvia
E a pergunta principalmente das pessoas que aprenderam, foram instruídos, pastor Abel, na teologia do evangelho triunfalista. Eu ouvi alguém dizer, um pastor, e concordei com ele em número, gênero e grau. Ele indagou o que está acontecendo com a igreja em que pastores estão a se suicidar. Que igreja é esta que os pastores estão a se suicidar? Porque antigamente nós só víamos esses relatos nos Estados Unidos. Eu pensava que só pastores americanos é que se matam. Hoje, Brasil, aqui em África, é incrível como nunca. Aqui em África é duas coisas: é pastor que se mata e pastor que mata outro. Então, isso aí, a África já sempre piora, né? Copia e copia, melhora na cópia, ou piora no copiar. E eu sempre por que hoje está a ocorrer? E a indagação desse pastor é: por que? Que igreja é essa que os pastores estão a se matar? E eu comecei a raciocinar: talvez a culpa esteja na nossa mensagem. Porque quando você só prega que Deus vai te abençoar, que nada vai dar errado na tua vida, você está a negar ao indivíduo a realidade da própria vida. Porque a vida não é feita 100% de milagres. Já vos falei isso. Há um dia para ver milagre na nossa vida, mas a nossa vida nunca será todos os dias de milagre. E quando você só prega e você só ouve que Deus te abençoou, que Deus vai te abençoar, que nada vai dar errado na tua vida, que agora o Senhor está ali, você está a negar a este indivíduo, está a amputar-lhe da possibilidade e da realidade de que a vida é feita de altos e baixos, dias bons e dias ruins. E como ele só aprendeu que Deus abençoa, quer abençoar, que quando estiver a faltar a bênção, ele não está preparado para ter uma vida sem a bênção. Eu já lhe ensinei também nessa igreja que talvez, muitas vezes, a melhor fé não é fé para ter milagre. A maior fé é fé para viver sem o milagre. Talvez, em certo sentido, para mim, o maior e o melhor crente é aquele que está a orar por milagre, não está a ver milagre, mas ele continua a adorar a Deus, do que aquele que diz ter fé para milagre, acontece tudo, como tem pessoas que Deus lhe fala tudo, lhe fala até que roupa é que vai vestir. Não põe roupa vermelha, põe roupa azul hoje. Hoje o mundo não vai, usa um pouco de chapéu. É mentira, porque Deus nunca vai viver a tua vida. Ele vai fazer você viver a tua vida no poder dele. Por que eu estou a lhes falar isso? Porque a Bíblia diz, eu estou a dizer, a narrativa de Atos 12 é a narrativa em que Tiago morre. Irmãos, Tiago morre. Irmãos, Tiago morre. Ninguém não, Tiago morre. William Branham, quando morreu, os seguidores dele não acreditavam, porque Deus usou William Branham, e é Deus que usou. Apesar de ter se desviado, vamos dizer, Deus usou William Branham como poucos. Deus usou aquele homem. Pessoas ressuscitaram no ministério dele. Os milagres no ministério de William Branham eram especiais. A dimensão profética de William Branham era incomum. Mas Tiago morreu acidentado, e Deus lhe avisou primeiro, porque ele estava saindo da rota. Morreu acidentado, as ovelhas dele pegaram, disse: não, o homem de Deus vai ressuscitar. Não, o homem de Deus ressuscita morto, não ressuscita. Quem ressuscita só Jesus, já acabou, já ressuscitou. E guardaram o corpo até receber um processo do Estado. Mano, morreu mesmo. Tiago. Mas eu
isto e para lhes dizer, ao lhes dizer Tiago morre. Vocês estão entendendo? Estou falando metaforicamente. Estou a dizer, Tiago, o ser humano morre. Eu também aprendi isso da pior maneira, da maneira dura. Eles falam, eu aprendi isso. O meu melhor amigo morreu. Foi difícil, mas como é possível? Mas Deus, até hoje não diminuiu. Depois se enfrentava pergunta, pessoas que eu louvava e disse assim, pastor, como é possível? Tudo que o irmão João profetizou na minha vida se cumpriu. Tudo que ele profetizou na vida eu também, tudo se cumpriu. Mas ele nos falou da África do Sul. E por quê? Tiago, eu não lhes falei naquela época, não tinha essa revelação, eu não lhes falei. Eu estou falando agora, Tiago morre. E eu escrevi assim: o foco do Novo Testamento não é a morte dos seus servos, mas a vida dos seus santos. O foco do Novo Testamento não é a morte dos seus servos, é a vida dos seus santos. Sabe, para Deus tanto faz se ele vai morrer acidentado, se vai morrer no avião, se vai morrer dormindo, se vai... Meu rapaz, meu amigo, pastor Araújo Filho, diz que quando o sogro morreu, estava gravemente doente, a mulher dele disse, se o papá morrer, eu vou sair da igreja. E Tiago morre. Porque ele viu o papá fazer muitos milagres. Deus usou mesmo o pai dele para fazer grandes milagres. Mas Tiago morre. O foco de Deus não é como você vai morrer, mas o foco de Deus é como você vai viver. O foco do Novo Testamento é sobre a vida dos seus santos. Quem vive como santo, a sua morte é prazerosa a Deus. Não é eu que estou a falar, é a Bíblia quem diz. Aleluia. O testemunho da sua morte não significará para Deus mais do que o testemunho da tua vida. O testemunho da morte de Jorge Batista não significará mais do que o testemunho da vida de Jorge Batista. Quer dizer que quando Jorge Batista morrer, você vai se entristecer, é direito humano, mas não lamente sem você saber como é que ele viveu. Ou seja, foca na maneira como ele viveu, a bênção que ele foi, e glorifica a Deus. É por isso que eu gosto dos óbitos dos pastores dos Estados Unidos. Os óbitos de pastores dos Estados Unidos não é chorar, é celebrar, é culto na igreja, e começam a lembrar os toques que ele dava, os meus toques que vocês sabem. Guarda bem na vossa mente um dia, só que você vai morrer primeiro, né? Então, guarda bem, quando chegar o esquife aqui, também não é aqui, é na catedral, o esquife, você lembra o toque do pastor, celebra, porque o que está ali é corpo, ele está para festejar, então está lá em cima dançar, você também dança aqui. É por isso que Paulo diz, chamou ignorância a maneira como os de Tessalonicenses se entristeciam e dizem, vocês não podem ser ignorantes como os ímpios que não têm esperança. Saiba que nós temos esperança. Tiago morre. E eu escrevi assim: é bom aproveitar o meu testemunho de vida para não ficar só com a dor da minha morte. Não, para não ser uma coisa minha. Você pode dizer ao irmão que está ao lado: é bom aproveitar o meu testemunho de vida para não ficar só com a dor da minha morte. Aleluia, aleluia. O meu amigo João, quando morreu, abalou o país. Veio gente de várias partes. É um miúdo, morreu miúdo, mas parecia que era um pastor, sei lá. Tem pastor presidente que morre, não fica cheio já como ficou assim, porque o testemunho de vida que fica na cabeça e na mente das pessoas. Vinha mamães e irmãs a chorarem, tipo, é filho dele que morreu, mas é filho igual da outra. Mas é que o testemunho de vida é que tem que ficar na
hora da dor da morte. Agora diz, pastor, comece a pregar. Pastor, comece a pregar. Então eu começo. Número 1. A narrativa de Atos 12 é Tiago morre. onde Tiago morre, Pedro é preso e a igreja ora. Amém. A razão por que Deus colocou no coração do pastor estabelecer os 40 dias é porque ele queria colocar a igreja Adonai no meio entre a morte de Tiago e a prisão de Pedro. Entre a morte de Tiago e a prisão de Pedro está uma igreja que ora, entenderam? Deus quer colocar a igreja onde a morte, aleluia, e onde a ameaça, entendeu? A morte de ontem e a ameaça de hoje tem a oração, a ameaça de amanhã tem a oração de hoje, não entendeu? A morte de ontem e a ameaça de amanhã está a oração de hoje, não entendeu? Você já perdeu Tiago, não podes mais perder Pedro. Então ora hoje. A igreja tem que orar hoje por causa da morte de ontem e da ameaça de amanhã. Adonai, levanta, por favor. Não viva sem conhecimento. Se você quer ver as maravilhas de Deus amanhã, ora hoje para fugir da desgraça de ontem. Tiago morreu, você não conseguiu fazer nada. Pedro está preso, você pode fazer alguma coisa. Você pode fazer alguma coisa. Pedro já morreu, Tiago já morreu, não conseguimos evitar. Pedro está preso, vamos fazer alguma coisa. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. E eles oraram, eles oraram, eles oraram, eles oraram, eles oraram, eles oraram. E o versículo 5, creio eu, diz assim: na véspera que Herodes estava para matar Pedro, o anjo apareceu. Eu vou voltar aí, deixa isso ali fresquinho. Deixa eu dizer, alguém está entendendo a mensagem? Do ponto de vista, eu estou dizendo assim, a mensagem é o seguinte: a igreja se levantou. Por que? Essa mensagem é muito particular. Por que eu estabeleci 40 dias de jejum e oração? Vocês estão a pensar que eu gosto de passar fome? Vocês acham, estão a pensar que eu gosto, eu sou tão espiritual que não como? Ah, mas você tem que entender uma coisa. Eu entrei, eu entro e entrarei. Eu sei o que Deus me falou. E quando eu não estou a viver o que Deus me falou, Ele vai ter que me ver chateá-lo até eu começar a ver. Eu disse, eu vou entrar no trabalho para Deus começar a abrir os olhos. E a primeira coisa que eu falei no princípio do trabalho, Deus vai abrir os olhos espirituais de algumas pessoas. E começamos a orar, e começamos a orar. E Deus começou a abrir olhos espirituais de uma, outra. No princípio Deus começou a mostrar coisas dentro da família dela, mas mais tarde terminamos Deus mostrando coisas da igreja. Deus mostrou coisas, está a mostrar coisas da igreja. Irmãos, essa igreja não é uma igreja de um profeta só. Essa igreja tem profetas aí no meio que estão a ver coisas, o que está sendo preparado para ameaçar Adonai. Não é mentira. Vamos embora nem descobrir, porque até aqui os olhos serão abertos ou foram abertos. Deus começou a abrir os olhos das pessoas. Mas por que abrir os olhos? Deus começou a abrir os olhos das pessoas porque eu decidi que a igreja tem que orar. A igreja está entre a morte e a ameaça. Entre a morte e a ameaça. Tem pessoa que não sabe que a vida dela
está sob ameaça e vive no alheio, por amor de Jesus Cristo, por amor do Senhor Jesus. Entenda uma coisa: Deus colocou a igreja sempre nessa divisa entre a morte de ontem e a ameaça de amanhã. E eu disse num dos dias aqui, quando estava a dar esse estudo, que a única arma que aqueles que têm menos poder, ou que os que sem poder têm, é o poder da oração. Vou repetir: a única arma que os que sem poder têm é a arma do poder da oração. Não vou repetir. Qual a única arma que aqueles que não têm padrinho na cozinha têm? É a arma da oração. A única arma que aqueles que sonham mal e têm insônia têm é a arma da oração. A única arma que aqueles que não têm emprego têm é a arma da oração. Você não entendeu ainda que você precisa ter currículo, mas você precisa ter oração para a oração te empregar. Você vai empregar-se através da oração dentro das tuas capacidades, mas a dura verdade é que se fosse pelas capacidades, você já estaria trabalhando há muito tempo. Não está a trabalhar por quê? É porque alguém ameaça, é porque alguém matou até as capacidades. Mas quando você começa a orar, 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 e Deus abre os olhos e a manifestação do seu poder. Aleluia. Eu não vou conseguir me segurar, não vou conseguir me segurar e esperar que essa irmã testemunha vai testemunhar. Mas tem uma irmã, porque nós oramos aqui na hora, e Deus começou a me mostrar, eu a entrar na família, eu a resgatar, eu a quebrar. E naquele mesmo dia, quando ela chegou em casa, a bruxa morreu. Não só a bruxa morreu, durante esse tempo recebeu um telefonema de 3 empregos que estava totalmente fechado. Porque entre a morte do passado e a ameaça do futuro está a oração. Da igreja. O versículo 3 diz, interessante o versículo 3, o versículo 3, junto com o versículo 11, eu estudo, o versículo 3 diz: e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também. Mandando prender. Vamos olhar para dentro, não no céu. Antes de olharmos para o céu, para o que Deus faz, vamos olhar para o diabo, para o que o diabo faz. Herodes Agripa, este é Herodes Agripa, de todos os Herodes que a Bíblia menciona 4. O pior de todos foi o seu avô Herodes o Grande. Amém. Todos os demais Herodes eram malandros, brutos, mas todos os Herodes que governavam Israel, me acompanhe, vou chegar daqui a pouco na mensagem. Todos os Herodes que acompanhavam Israel, todos, ou que governavam Israel, todos tiveram a sua mão manchada de sangue. Todos. O grande que nós sabemos bem dentro da Bíblia é aquele que mandou, no tempo que Jesus nasceu, mandou matar todas as criancinhas. Amém. Você está a pensar que Deus vai esconder Jesus no meio das crianças? Não, ele vai esconder a criança no adulto, no meio dos adultos. Amém. Essa é outra conversa. Ele não vai esconder a criança no meio das crianças. Vai esconder a criança no meio dos adultos.
E os adultos vão se comportar como se fossem criança, porque a criança é como se fosse adulto. Você está entendendo, meu? Por isso que esse Jesus, quando é criança, está no templo a ensinar os que leram a lei. Eles é que leram, ele é que está a lhes ensinar. E começou a lhes ensinar com perguntas. Ou seja, Deus é assim. Deus que é Deus tem as respostas, mas Deus em Cristo tem as perguntas para as quais vocês não têm resposta. E ali quando ele te pergunta, faz as perguntas para as quais não tem resposta, você vai concluir: eu não sou nada, ele é que é. E é criança. Ok. Herodes, o grande, matou as crianças só à toa. Jesus está fora do Egito, bebê. Depois tem esse Herodes. Tem um outro que passou na época de Jesus, da sua morte. São duas pessoas distintas. Agora tem esta, Agripa. De todos os Herodes, esse Herodes era o mais astuto. Os outros eram brutos, Tati. Eram brutos. Mas esse era astuto, inteligente. Sabe o que aconteceu? Deixa eu explicar, eu tenho que explicar isso resumidamente para os irmãos. Senão tem muita gente nova, então tem que entender. Eu dei uma explicação que vou voltar a explicar aqui. Que é, como é que vamos entender o negócio? Israel tinha o caráter de uma nação tribal. Israel estava debaixo, sob regência do Império Romano. Estão a me ouvir? Amém. Império Romano. A única forma que eu encontrei para exemplificar isso na nossa realidade é olhar, e eu vou fazer uma explicação hipotética porque não pode ser realista, alguém ainda vai se ofender, então vai ter que entender. Vou falar hipoteticamente. É como olhássemos para Cabinda. Por exemplo, Cabinda, Angola. Cabinda é Angola. Muitos dizem que não é. É. E eu prefiro dizer que é. E acho que fica bem sendo. Questões políticas, não estou a discutir política, isso aqui é outra realidade. Estou a falar questão de ordem territorial. Cabinda. Hipoteticamente, se Cabinda não fosse Angola, quem estava acompanhando? Amém. Se Cabinda não fosse Angola, mas ela fosse um protetorado de Angola, como muitos queriam que fosse também, o presidente João Lourenço indicaria um governador para governar Cabinda. Não podia ser alguém de Cabinda, porque a possibilidade de insurreição, rebelião e outros é grande. Tinha que ser alguém de Angola para governar Cabinda. Este governador que saía de Angola para governar Cabinda é o que era chamado de Herodes. O Herodes o Grande é que teve até ascendência judia, porque a mãe era judia e o pai moabita. Isso aí é outra história. Este Agripa, ele foi muito astuto. Para não ter problema, não podia ter problema com o império. Ele pensa: não vou me converter, mas vou me associar. Ele começou a visitar as sinagogas, ajudar, a patrocinar, participar das festas. Na Páscoa, Sua Excelência estava presente. E o povo começou a dizer: este é amigo do judeu. Este é amigo do judeu. Este é amigo, esse povo. Quando ele começou a ganhar o coração do povo, sabe o que ele fez? Nesse período, nasce uma complicação chamada Jesus. Lembrei que eu já preguei uma mensagem linda que Deus me havia dado. Uma encrenca chamada Jesus. E vou dizer uma coisa: Jesus mesmo é isso. Não é confusionista. Jesus mesmo arranja encrenca.
entra só na vida da mulher, já é problema, o marido, só por causa da igreja. E o marido está a pensar que é por causa da igreja. A igreja não tem nada a ver, é Jesus. A igreja nenhum consegue segurar a pessoa, irmão. É Jesus. Basta só Jesus entrou mesmo no coração da irmã. Mulher mudou. Bebia que bebia, mas já não bebe mais. Aí complicação. Jesus, uma bênção chamada encrenca. Ele cria encrenca. Então, nessa sua regência, surge essa encrenca chamada Jesus. Jesus já tinha morrido e os seus discípulos, a obra começou a crescer muito. Estão vos aborrecer? Não. A obra começou a crescer muito, crescer muito, crescer muito, crescer muito. E os judeus começaram a ver aquilo como uma ameaça. E ele, como piscou os olhos, Herodes piscou os olhos dos judeus, a forma como ele arranjou era o quê? Vou perseguir os cristãos. E quando ele começou a perseguir os cristãos, os judeus disseram: esse é amigo do povo, esse é amigo, esse é nosso amigo, esse é amigo. Está entendendo algo? Esse é amigo, esse aqui é amigo. O que é que ele faz? Pega em Tiago